Gê, Tudo bem, Vi? Bem-vinda. tudo, e você? Tudo Obrigada. certo. Instantes iniciais para a gente alinhar as câmeras aqui. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Hoje é sexta-feira, já estamos no final de maio, no meio da nossa Nossa, quarentena, né? para mais uma live. Ontem foi carnaval e a gente já tá terminando o semestre, né? Tô chocada. Oi, Rê, tudo bem? Saudade. É, um monte de gente querida entrando aí. E hoje um assunto super legal, pertinente, importante para quem atua conduzindo aulas. E a gente vai falar um pouquinho, contar para vocês como a gente faz isso dentro da TC Pilates. Cada escola, cada empresa, cada... Só um minutinho. Começou a vir um som aqui do outro ambiente. Cada empresa tem uma forma de trabalhar com a estrutura de uma aula de Pilates. E, na verdade, isso é muito importante. Você trabalhando sozinho ou você trabalhando com um grupo grande de profissionais, como é o caso que acontece dentro da TC Pilates, a gente tem um esqueleto, uma forma de montar a aula. E é sobre isso que a gente vai contar e vai conversar com vocês para quem está chegando agora e quer saber qual é o tema da conversa de hoje. Eu até trouxe, Vicky, como agora a gente está dando aula de casa, né? Eu tô com o meu caderno de aulas, ó, aqui, da TC Pilates. E aqui dentro, conforme eu vou montando aulas, e que essas aulas fazem sentido para mim, a sequência, como elas são repetidas, por exemplo, aqui tem uma aula escrita, né? Esse caderno é meu caderno de ouro, assim, que tem todas as sequências, desde a evolução do trabalho que eu tenho feito com as minhas turmas, até referência de, às vezes, quando eu estou um pouco menos criativa, eu olhar e, quando eu estiver programando as minhas aulas, olhar o que eu já trabalhei para o que eu vou fazer no futuro. Então, eu vou dar só uma introdução do que acontece dentro da TC Pilates. A gente tem uma periodização de todo o estúdio. Ela é baseada em todos os acessórios e equipamentos que a gente tem dentro do estúdio. Por que isso? Nem todo mundo organiza e periodiza as aulas onde cada aluno vai fazer. Mas para nós, como em alguns momentos tem vários professores trabalhando dentro do estúdio, eles precisam saber em que sala eles vão estar, eles precisam saber que acessórios eles vão ter à disposição para não ficar disputando acessório com outros profissionais, né, que estão atuando no mesmo horário que eles. E eles podem, antecipadamente, sabendo disso, organizar todo o semestre deles como eles querem trabalhar a evolução de cada cliente baseado em objetivos, seja do cliente ou seja do próprio profissional, né? O que aquele corpo precisa. E depois disso, a gente tem o nosso caderno de aulas, que pode ser um caderno normal, né? No caso, a gente tem um personalizado para cada professor, mas que a gente escreve o que a gente está conduzindo ou o que a gente irá conduzir. Você tem o seu, Vi? Sim, sim. Ele não tá aqui na minha casa, ele tá no estúdio, por enquanto ainda não peguei, mas é uma ferramenta que a gente tem de muito suporte, né? Muito apoio justamente para construir ali um trabalho mais a longo prazo e fica como realmente um memorial ali, né, de todas as possibilidades que podem ser exploradas. A gente acredita sempre que a construção de uma aula pode vir por diversas, né, de diversas maneiras, pode acontecer de diversas formas, e essa estrutura de aula, ela sempre vai conduzir o aluno a um caminho diferente. Então, por isso que a gente acredita na importância de você ter uma preparação prévia dessas aulas, construir novos caminhos. Isso não significa que você tenha que sempre selecionar exercícios diferentes
ou sempre exercícios novos, porque a repetição ela é importante, né, no processo de aprendizado, mas significa que você, dentro dos mesmos estímulos ali que você optou por trabalhar naquele período, você estimula novos caminhos, é uma conexão às vezes de um exercício com o outro que vai trazer para o aluno um elemento maior da fluidez, que vai trazer para ele até uma preparação melhor do corpo para executar o exercício que vem a seguir. Então você vai possibilitando uma jornada diferente, né? Cada vez que você reestrutura a sua aula com um objetivo diferente, né? Uhum. E essa questão de ter essa organização prévia faz as pessoas que treinem com a gente, em primeiro lugar, conhecer praticamente todas as máquinas que tem dentro do estúdio, porque elas acabam aprendendo todo o repertório e dentro de uma evolução pedagógica. Então, como é que é mais ou menos isso? Se é mais fácil eu ensinar exercício X com um acessório, eu vou primeiro ensinar através desse acessório e depois, na próxima aula, daqui a 2, 3 aulas, mas assim, conversando, costurando essa evolução, ele vai fazer o exercício da forma oficial, original, como ele deveria ser. Mas antes ele teve uma preparação, um processo pedagógico, né? Uma palavra que a gente usa muito, para conseguir fazer esse exercício. Sim, o aparelho ou o acessório, ele tá ali como uma extensão do nosso corpo, né, como uma extensão do corpo do aluno, e ele vai entrar, eu vejo como por dois objetivos distintos, né, ou quando você quer facilitar o movimento, ou levar um recurso para aquele corpo, para que o corpo possa se desenvolver melhor durante aquele exercício, dando algumas dicas, né, facilitando alguns caminhos, ou esse acessório, esse equipamento, ele vai entrar no seu movimento de uma forma a te fazer perceber uma outra maneira de realizar, ou dar ênfase em outra estrutura do corpo, em alguma região específica, enfim, exigindo um pouco mais da estabilidade, ou um pouco mais da mobilidade, um pouco mais da força. Então, eu preciso entender também, na minha estrutura de aula, como você falou, como eu vou introduzir o equipamento e os acessórios e em que momento, né? Porque a gente prefere fazer uma construção onde o movimento sempre vai chegar de forma prazerosa para o corpo do aluno. Porque onde a gente tem o prazer, a gente tem o aprendizado. Então, o movimento não precisa ser, como o próprio Joseph dizia, né? Que os movimentos não precisariam ser bruscos, não precisariam ser... ele dizia assim, meio que ofensivos para o corpo, quando ele se referia a exercícios extremamente extenuantes, né, ou que, enfim, fizessem o nosso corpo trabalhar num nível próximo ali da exaustão. Ele era contra isso. Mínimo de esforço e máximo de prazer. Exatamente. Então, só que para cada corpo, né, Gê, a gente tem uma estratégia diferente, porque a pessoa, o que para mim é fácil e me dá prazer, para o outro pode ser um grande desafio. Então, dentro da estrutura de aula, você vai, às vezes, posicionar aquele exercício que era mais desafiador para aquele grupo que estava lá para o final da tua aula. De repente, para um grupo que já está mais acostumado, esse exercício ele entra como uma preparação, como um aquecimento. Um exemplo simples, né, o roll-up, que é um exercício bastante que exige, né, uma consciência de mobilidade muito grande, que é o rolamento da posição deitada para a posição sentada com o máximo de espaço articular. Então, para alguns grupos, isso é um aquecimento, isso é prazeroso, isso massageia a coluna, isso, enfim, é um momento de respirar. Para outras pessoas, isso vai ser extremamente desafiador, vai exigir muita força do abdômen, vai exigir lidar com certos desconfortos. Então, para esse grupo onde o roll-up é mais desafiador, eu vou ter uma preparação antes, com elementos que vão facilitar esse caminho, ou até a introdução de acessórios, e esse exercício vai estar um pouquinho mais para o final da aula, né? Ou para a parte principal da aula. Que seria, por exemplo, a pessoa está no Cadillac ou na torre, no Unity, e está segurando uma barra, e está rolando para trás e voltando a sentar com o auxílio das molas. Sim, entendendo o movimento.
Então, ali eu estou preparando, eu estou dando um suporte extra para essa pessoa e depois ela talvez consiga fazer isso com o próprio peso do corpo. Então, nem sempre o uso da mola vai dificultar ou vai facilitar. Cada exercício a gente acaba fazendo uma análise da biomecânica de uma forma mais profunda e entendendo, isso a gente fala muito na formação, né? Entendendo o que facilita, o que dificulta, e às vezes ajuda um grupo muscular, mas desafia o outro grupo muscular, que também é uma questão. Você introduz um acessório e para alguma coisa ele ajuda e para outra não. Sim, exatamente. Não dá para dizer, às vezes as pessoas falam assim, Pilates na máquina é mais difícil. Como se fosse um Pilates mais forte por ter máquina, por ter molas. E como você falou, não se trata disso, né? E também não dá para simplificar, colocar de maneira bem, assim, né, bilateral. Um é mais fácil, o outro é mais difícil, porque, na verdade, quando você aplica um acessório, porque você está pensando em criar uma nova conexão, né? Uma nova jornada de descoberta. E não necessariamente essa jornada ela é mais difícil, ela é mais fácil, ela é simplesmente ela é simplesmente diferente, né? E isso já é um grande ganho, porque o que a gente faz dentro do Pilates, dentro do Garuda, que são essas atividades na qual a TC Pilates está envolvida, que é em relação ao bem-estar, a conexão corpo-mente, a gente vai muito além da parte motora. A gente quer realmente criar mais conexões do corpo e da mente, e um nível de autoconhecimento maior, né, para as pessoas. Eu estou aqui tentando fixar o nosso tema, apanhando um pouquinho do meu... É só clicar no comentário, Gê, clica uma vez e aí ele vai aparecer a opção de fixar. Isso. Não, mas o meu não costuma, às vezes ele trava a minha tela, mas agora deu certo. Por isso que bom. Um pouquinho. Vi, então me fala o seguinte, vamos contar. Primeiro você conta quando você, na sua cabeça, porque a gente trabalha com essa adaptação e essa progressão. Mas nós não temos uma aula fixa que todas as aulas a gente repete a mesma sequência, começando por um exercício e indo para o outro, né? Como dizem que o Joseph, pelo menos a sequência de mestre, ele queria que todo mundo fizesse naquela sequência. Como é que você, a Vivi, essa profissional super experiente, monta a aula? Tá. Então, assim, ó, dentro da programação da TC, né, e mesmo dentro, eu tenho alguns alunos personais, então eu consigo, primeiro eu parto de uma programação mais macro, né, que é a periodização que a gente recebe do estúdio, entendendo o trabalho por semanas, e onde essas semanas vão nos levar dentro do mês, né, dentro do trimestre. Então, eu olho para esses objetivos macros, né? E aí, dentro das aulas das semanas, a gente tem a orientação, então, de quais equipamentos e acessórios, como você falou, estão disponíveis para o trabalho. Que é uma forma de você se manter sempre ativa no repertório, né? Não deixar parte do repertório obsoleto e nem deixar de estimular o aluno por alguma vertente que ficou esquecida lá na tua cabeça. Então, aí o que eu faço? Eu tenho um objetivo mais geral, então que é a semana, por exemplo, da centralização, ou a semana da mobilidade, ou enfim, alguma questão pessoal, né, ou do grupo, ou de uma pessoa específica, se for um atendimento individual. Então, eu identifico quais são os exercícios, né, que melhor vão estimular essa questão que eu preciso trabalhar. E esses exercícios, eles são elegidos por mim como os elementos da parte central da minha aula, da parte principal. Então, vamos supor que eu quero trabalhar com um determinado grupo, o teaser. É um exercício que exige muita estabilização dinâmica, muita mobilidade, exige a flexibilidade da linha posterior do tronco, enfim, é bastante complexo. Então, ele está lá como eixo central da aula. E aí, a partir disso, eu penso, desse ponto para trás, o que eu preciso desenvolver, sempre olhando para os princípios do método, né? E um deles que diz que a gente deve desenvolver de forma global a saúde do corpo da pessoa. Então, todos os movimentos vão acontecer para todas as direções
e em todos os posicionamentos. Então, esse é o princípio que eu tenho que trazer para todas as aulas. Então, sempre eu vou passar por mais de um decúbito, então eu vou trabalhar deitado, barriga para cima, barriga para baixo, de lado, quadrupedia, joelho. E também vou trabalhar os movimentos do tronco e de todas as articulações em todas as direções, sempre tridimensional. Então, se eu faço um movimento flexão-extensão, eu também tenho que estimular a flexão lateral, tenho que estimular a rotação e por aí vai. Então, dentro disso, eu começo a elencar os exercícios que vão preparar aquele exercício-chave. Então, eu escolho de barriga para cima determinados movimentos, pensando de repente numa liberação mais respiratória para ter uma mobilidade maior da caixa torácica, para o movimento que eu estou pensando lá como principal. Aí depois eu mudo o posicionamento, sempre pensando em transições, né? Mas de repente decúbito lateral, pensando agora numa estabilidade maior dos oblíquos. Mas junto eu vou associar um trabalho de membros inferiores, vou fazer side kick. Enfim, vou construindo isso. Quando eu chego lá no movimento, que normalmente a gente já construiu isso ao longo de 30, 35 minutos, dali para frente a gente começa a trabalhar os desafios daquela posição. Então, variações desse teaser, possibilidades de senti-lo de maneira diferente. E dali, então, a gente começa uma volta à calma, onde eu vou tirando possíveis forças que podem ter se apresentado de forma exacerbada no corpo, né? Criação de tensões. Se isso aconteceu, a gente começa a trabalhar isso logo em seguida. E aí você vai voltando à calma, então. E aí é o tempo que você tem também de observar se todos os movimentos foram contemplados, no sentido, né, de mover para todas as direções. Se faltou alguma coisa, você vai introduzindo e finaliza a aula. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu utilizo. E a temperatura, né, que a gente fala, a crescente da aula, né, o quão rápido ela cresce em relação ao nível de dificuldade, vai depender também do grupo, da pessoa. Então, se ela é uma pessoa que tem mais consciência, o aquecimento dela é super mais fluido e a gente consegue subir, né, para o nível de dificuldade mais rápido, se manter ali a maior parte do tempo, e aí só no finalzinho você começa a desacelerar com movimentos mais globais de relaxamento. Então, é mais ou menos essa a ideia. Como é que você monta a sua, Gê? A minha, de uma forma muito parecida, eu também começo pela parte principal, encaixo os movimentos da parte de introdução de aula, de pré-pilates, baseado no que eu vou precisar de valências físicas para que o exercício aconteça ali na parte principal da aula, e tem a volta calma com possíveis compensações e talvez explorando movimentos que não tenham sido tão explorados na parte principal. Então, digamos, se eu não usei muito a cadeia lateral de músculos, eu fiz muito trabalho, então eu entrei no final da aula uma sereia, um trabalho para que eu mexa realmente. A coluna, para mim, é sempre um ponto base para a estrutura da aula, então eu tento movimentar ela, dadas as exceções, se tiver alguma restrição, mas em todos os sentidos, para justamente estimular a saúde da pessoa. E enquanto eu ouvia você falar, eu lembrei de um ponto importante que eu acho que é legal a gente contar aqui para as pessoas. Todos os trabalhos de grupo que existem dentro da TC Pilates, as turmas são divididas por níveis. E a gente tenta aproximar as pessoas com o maior objetivo dentro de cada grupo. Então a gente até fez uma live sobre isso, se você quiser procura ali no IGTV ou procura no nosso YouTube, sobre os grupos de Mature, é o trabalho que a gente faz para a terceira idade, que ele é diferente do trabalho que é feito para o Pilates, focado um pouquinho mais na reabilitação, para as pessoas que estão passando por um processo de dor, que é diferente do trabalho do Pilates Flow, do Foundation, que é as turmas que a gente tem dentro da grade, né? E a gente também tem um trabalho que é de Pilates Atlético, onde são pessoas que já têm conhecimento, já conhecem o método Pilates, elas já têm capacidade e autonomia para entrar numa aula onde o ritmo é um pouco maior e que gostam disso, que buscam dentro do Pilates uma aula onde elas transpirem, onde elas realmente se sintam muito vivas. Isso ajuda muito para nós, professores, organizar essa pré-aula antes. Porque é muito difícil eu ter
uma idosa e o neto fazendo a aula junto e com perfis muito, muito diferentes, né? Eu acho que essa é uma Sim. das coisas que ajuda as aulas a fluírem de uma forma tão legal dentro do estúdio. Ter máquinas iguais e ter essa organização dos grupos. É. Acho que independente até do formato que a pessoa tem para trabalhar, algumas pessoas hoje não têm ainda essa forma de grupos, trabalha com um equipamento diferente do outro, né? Tem uma outra estrutura, como a gente trabalhou também muitos anos, né? Circuito. Mas eu acho que a aproximação de pessoas em um grupo pelo objetivo, como você falou. Então, quando a gente fala em perfis, né? Claro que existe um perfil, quando você fala do idoso e do neto, né? A gente percebe que são perfis de capacidades bastante distintos, porém, dentro de uma faixa ali, né? Que é um público grande do estúdio também, dos 30 aos 50, 60 anos, esse público ele pode ser extremamente diferente dentro de uma mesma faixa etária, pelo perfil e pelo objetivo. Então, se você só unir pessoas, por exemplo, pelo perfil de idade ou pelo perfil, né, de histórico, talvez você não consiga uma turma tão homogênea. Mas se você dedicar um tempinho a realmente conhecer qual é o objetivo da pessoa, no sentido de qual é a sensação que ela veio buscar com essa prática, talvez você consiga ter mais sucesso, né, numa montagem de aula mais assertiva. Porque se você tem uma pessoa ali que não tem muita paciência, vamos supor, né, para um trabalho mais voltado para a sensibilização e o restante do grupo tem esse perfil, você vai deixar uma das pessoas ali insatisfeita com a aula, você não vai, ela talvez até te atrapalhe, né, na condução, tira você um pouquinho do foco. Então, às vezes você realocar, convidar a pessoa a fazer parte de um grupo que seja mais acolhedor com o objetivo dela, vai te ajudar, né, nessa estrutura de aula. Sim. E pode acontecer muito de você fazer uma super programação e, de repente, o seu aluno, ou mesmo você trabalhando em grupo, chega um cliente com uma necessidade totalmente diferente naquele dia. E daí o jogo de cintura do professor e essa resiliência de rapidamente ter dentro da caixa de ferramentas, que é uma fala muito sua, assim, conseguir rapidamente reestruturar essa aula é uma questão super normal, tá? Então não existe uma regra fixa, a gente não trabalha exatamente. Dependendo como a pessoa chega para mim, a programação precisa ser rapidamente modificada e eu tenho que me adaptar às necessidades daquela pessoa naquele dia. Sim. Isso também para você. Ai, sempre, né, Gê? A gente a gente tem a aula previamente montada como um suporte. É o meu suporte daquilo que eu já programei, mas não é igual um plano, né? Um planejamento. É um planejamento. Não necessariamente você vai fazer aquilo tudo, não necessariamente as coisas vão acontecer daquela maneira. E você, como professor, tem que estar aberto, né, disponível a acolher as mudanças que vão aparecer durante a aula, né? E oferecer o estímulo que as pessoas estão precisando naquele momento e que pode ser diferente daquilo que você planejou. Então, o roteiro está ali só para um suporte, mas pode ser que de repente tudo mude mesmo. Legal. Vamos revisar então. O que é importante para a gente é saber onde a gente quer chegar com o aluno e que exercícios a gente vai usar para isso, olhando lá para a parte principal da aula. Depois disso, construindo a parte inicial, o caminho, né, para chegar nesse auge da aula e colocar na parte final da aula exercícios que complementem o trabalho que foi executado, que façam bem, seja eles evitando desconforto muscular pós a aula pelos grupos musculares que talvez foram mais exigidos, ou que possam trabalhar de uma forma bem global esse corpo, porque assim, a gente não tem um objetivo e trabalha só aquilo na aula. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar só cintura escapular. Nunca a gente faz uma aula só de cintura escapular. Existe, às vezes, um olhar um pouco mais profundo, onde a gente passa mais dicas, onde tem mais exercícios para cintura escapular, mas a gente trabalha o corpo no global. Isso também responde
que a situação de ter pessoas que fazem pilates todos os dias. E tá tudo bem. Uhum. Não tem problema nenhum. Porque você justamente não sobrecarrega nenhum grupo muscular de uma forma excessiva. É diferente do que o treino quando a gente, às vezes, como a gente é educador e já trabalhou em sala de musculação, às vezes sim, você fazia um treino onde um grupo muscular era o foco e só aquele grupo muscular. Dentro do Pilates, a gente precisa olhar com outros olhos para essa Uhum. organização, né? Sim, a gente sempre trabalha o sistema corporal integrado e como um todo, né, por inteiro. E para ser possível esse tipo de trabalho, o nível de intensidade, né, ele é de médio para baixo, né? E é o que a gente busca. Não no sentido de que não é eficiente, a gente não pode confundir. Quando a gente trabalha um nível de intensidade de médio para baixo, a gente está estimulando outros tipos de fibra muscular, a gente está estimulando outros tipos de competências, né, em relação à saúde, que são importantes. A gente trabalha muito a estrutura, a saúde da estrutura do nosso corpo. Então, por isso você consegue manter essa prática diária. E, na verdade, quanto melhor você fica no teu movimento, como você falou, menos energia você vai gastar para executar. Então, a tendência é que vá ficando cada vez mais fácil a sua rotina de movimentos e que você consiga fazer cada vez mais e melhor, né? É isso aí. Quem está nos assistindo, tem alguma pergunta sobre essa forma de Eu fazer? acho só, eu queria complementar, Gê, na parte final, que eu acho importante, a gente faz essa volta calma, mas a gente não entrega o aluno para o cotidiano dele totalmente relaxado, e ai, que delícia, respirei, e tá lá igual uma geleia. Porque o que ele vai fixar é justamente essa sensação da soltura, do relaxamento e o aprendizado, né, a construção postural, a construção de controle que foi feita, vai ficar em segundo plano. Então, quando existe esse momento de volta calma, que pode existir uma volta calma mais relaxante, mais voltada para a soltura, logo depois a gente já reposiciona o aluno, coloca ele de pé, desperta a respiração, faz ele mapear a postura, mapear o pé, mapear as descargas de peso, para ele sair dali ativo, né? Atento, pronto, com o corpo disponível e não, ai, olha, daqui eu tô pensando em ir para casa e tirar uma soneca, de tão relaxante que eu fiquei. Eu acho que isso vai na linha contrária, né, do nosso trabalho. Então, a gente precisa cuidar nessa volta calma e posicionar o aluno e deixar ele pronto realmente para as tarefas do dia a dia, realmente no fim da aula ali, não deixar ele relaxar. Esse ponto é bem importante mesmo. Até porque a gente já trabalhou de outras formas. A nossa forma de... Quando a gente começou a trabalhar com Pilates, era às vezes de introduzir até outras técnicas, fazer massagem, deixar a pessoa extremamente solta. E conforme a gente foi se aperfeiçoando, a gente percebeu a diferença que dá. Então, tudo que você ensinou lá no colchonetezinho, naquela posição, todos os alinhamentos de coluna, posição dos pés, organização postural, elas aparecem no corpo da pessoa. E é ótimo. Eu adoro quando eu estou reencontrando, quer dizer, encontrando pessoas que estão saindo do estúdio, assim, às vezes a gente está chegando e você vê aquela pessoa representando o Pilates no corpo dela, assim, sabe? Você consegue rapidamente uma leitura e você vê aquele peito aberto, os ombros no lugar, a cabeça bem posicionada, uma forma de caminhar já muito presente, muito ativa, assim, do que se ela sai se arrastando, assim. A expressão facial a corporal, ela mostra muito. E uma vez eu ouvi uma frase que eu sempre carrego para mim, assim, que uma boa aula de Pilates entrega a pessoa para a próxima atividade que ela vai fazer, assim, ó, intacta. Se ela for correr, ela tem que estar bem. Se ela for para uma festa, se ela tem qualquer coisa, um compromisso depois, ela não pode estar arrebentada e não conseguir fazer um próximo compromisso. Então, eu ponho como meta para mim realmente que a pessoa saia da aula, saia do estúdio muito melhor do que ela entrou. Revigorada. Que vai desde o trabalho da respiração, que você faz todas aquelas trocas gasosas e que você põe muita vida no corpo da pessoa,
até os ajustes corporais, os exercícios têm que levar para essa reeducação postural. Sim. O estado do corpo, no final da aula, tem que elevar a mente para cima, e não o contrário. Você terminar uma aula onde o seu corpo puxa sua mente para baixo, para menos movimento, para... Não, tem que ser o contrário, é um corpo extremamente a postos e a mente acompanhando esse estímulo do corpo, né? Então, é um trabalho que tem que ser, tem que cuidar. Até porque a gente às vezes tenta fazer tudo e não dá. Não adianta você querer, às vezes, você até tem a técnica ali de massagem e tal, mas aquilo é tão pouco tempo para você fazer um trabalho significativo na massagem ou né, e para finalizar e não condiz com uma boa finalização de aula, que você não atende nenhum nem outro. Então, de repente, se o aluno gosta, se você tem essa abordagem, de repente você vende uma sessão à parte de massagem que vai ser positiva, mas finaliza aquilo que você está trabalhando. É Pilates, então entrega essa pessoa realmente, né, dentro da proposta do Pilates, e depois você agrega outras estratégias, né? A gente fala isso porque isso já foi até muito conflitante pra gente mesmo, assim. Quando a gente Uhum. resolveu mudar esse padrão, teve muito cliente que não gostou, né? Que estava acostumado a ter esses mimos no final da aula. Mas quanto mais a gente se envolveu com a metodologia do Pilates de verdade, mais claro ficou isso na nossa mente e até mais fácil de argumentar com os clientes isso. Então isso também fez parte dessa nossa caminhada de evolução, de ser melhores professoras, eu acho, né? Instrutoras de Pilates, no sentido de falar da modalidade em si. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, como é que a gente separa os clientes por grupos e tal? Essa resposta ela é bem complexa, mas ela vai desde uma preparação de quem está lá na frente, na recepção, as nossas consultoras, que são treinadas para entender melhor as expectativas do aluno, até um sistema de agenda, um sistema que a gente usa, onde cada aluno está dentro de um nível e quando ele precisa remarcar uma aula ou ele quer ampliar o plano dele, ele sabe para que aulas. Então, quando eu falei dos nomes das aulas, isso ajuda muito, assim. Então, tem a aula de vários níveis, o aluno sabe as aulas que ele gosta de fazer, que nível, e nada impede que se ele estiver fazendo uma aula de flow, que é mais forte do que a aula de rehab, em algum momento, se ele quiser, ele pode participar dos grupos de rehab, pode participar de outras intensidades de aula também. Mas é um trabalho conjunto da equipe, da coordenação e da recepção que nos dá muito suporte para isso, assim, indicando, entendendo as necessidades do cliente. E o sistema ajuda também, né, Vi? Sim, sim. A gente tem um modelo de apresentação da proposta de trabalho muito inspirado no que acontece fora, onde as pessoas elas sabem o objetivo daquela aula, né? O que aquela aula tem para promover, e então ela lê, ela compreende, então ela decide participar daquela aula. Então a gente fez um caminho diferente. Não somos nós que decidimos se a pessoa está apta ou não a fazer aquela aula. Obviamente que a gente orienta e avalia e orienta, mas se a pessoa se sente capaz de participar de uma aula, às vezes um pouco mais desafiadora, como o Pilates Atlético, e ela não tem nenhuma restrição, então ela é convidada a participar dessa aula, né? E ao mesmo tempo, se eu sou super ativo, sou super forte, ok, mas hoje eu não quero fazer uma aula assim, eu quero fazer uma aula mais restaurativa, eu quero fazer uma aula junto com os idosos. É esse nível de estímulo que eu estou precisando hoje. Então eu vou e me inscrevo naquela turma no dia de hoje. Então é assim, tá bom? Legal. Acho que a gente respondeu porque ela deu um positivo aqui. Entendido. E qualquer coisa, qualquer dúvida, podem escrever para a gente. A gente está à disposição para conversar sobre isso. Isso é um assunto que entra muito no nosso curso de formação. A gente fala muito sobre a estrutura da aula, o que precisa ter, E uma coisa que eu acho que ajuda muito, se tem professores nos escutando, né, instrutores, ajuda a gente a entender o processo, o que é mais fácil, o que é mais difícil. Quando eu começo a entender dentro de todo o repertório, por onde é melhor eu começar, porque isso vai me dar mais base para o aluno conseguir executar.
isso está claro na minha mente, entender, conhecer o repertório e conhecer essas progressões, eu acho que fica bem fácil da gente montar a aula. A Vivi, ela tem essa habilidade inata, assim, de processos pedagógicos, mas acho que você vai concordar comigo, né? Sim, Gê. Na verdade, tudo vai partir de uma boa leitura do movimento, né? Então, na nossa formação, a gente ensina os exercícios realmente a partir do ponto onde você entende o que está acontecendo durante o movimento, enquanto professor, né? Em relação a quais estruturas devem estar estáveis, quais estruturas devem estar móveis, o que eu preciso liberar, o que precisa realmente contrair, mas o que precisa permitir essa contração. Então, quando você faz essa leitura e aprende o movimento a partir desse ponto de vista, você consegue fazer uma construção gradual do movimento, porque você entende qual é o momento mais complexo do movimento e qual é o movimento mais simples, né? Então, é a leitura biomecânica que dá essa base para a gente se sentir confortável nessa construção pedagógica. É isso que ajuda a gente a entender o que é simples e o que é complexo no movimento. E daí entendendo também questões de alavancas, e daí entramos de novo no assunto biomecânica. Sempre do mais simples para o mais difícil, sempre de uma alavanca menor para uma alavanca maior, para um trabalho, entender isso, essas adaptações, nossa, a aula vai fluir e vai sendo construída assim de uma forma tão natural que quando você vê, vou pegar o seu exemplo, aquela dificuldade do aluno de executar o teaser, se você for nessa construção, daqui a pouco ele está voando no teaser e ao mesmo tempo as bases que ele precisa ter muito firme, sei lá, o apoio do sacro lá no chão e uma posição de estabilidade da coluna vai acontecer porque você já estimulou isso lá no início da aula, sem ele perceber, né? Ele começa a simples e daqui a pouco no final tá aquele teaser lindo, maravilhoso e a gente comemora com o cliente, assim. Isso faz da aula... Inclusive, a gente não leva o aluno para frustração, que é uma das coisas que eu acho que quando não existe planejamento, eu digo até por mim, se eu vou praticar alguma atividade, assim, que é me proposto um desafio e eu não consigo, o quanto eu saio frustrada. Então, pensem a respeito disso, professores. E a gente ainda às vezes carrega, né, algumas piadinhas do mundo do Pilates, né, de se tá fácil, tá errado, tá tremendo, né, e a gente às vezes brinca com isso, mas são expressões às vezes que frustram a pessoa que tá executando, né, que está tentando ali superar esse desafio. Porque às vezes o professor vai fazer, ele já tem experiência, obviamente, ele sabe o movimento, e ele faz com o menor esforço, né, com aquele sorriso no rosto, aquela leveza de movimento. E o aluno vai fazer inicialmente com maior ação da força, que é desnecessário, mas é o recurso que ele vai ter no início, até ele poder limpar o movimento, né? Então, a gente pode até frustrar o aluno com a nossa linguagem. Mas isso aí é um outro tema, né? Comunicação, didática de ensino, E fora que, assim, demonstrar um exercício é fácil, né? Agora faz a série completa, de 5, de 8... Faz a aula inteira. O professor mostrando uma e o aluno executando ali, depois de ter feito toda já a sequência. Vi, quer deixar suas considerações finais? Acho que é isso, Gê. Acho que o importante é que cada um defina um formato de trabalho, assim, a forma que você acredita que vai conseguir manter a fluidez, a construção pedagógica dos movimentos, que vai trazer o movimento de maneira mais agradável para o aluno, que você estabeleça esse raciocínio e tenha isso realmente como um planejamento. A ideia do caderno é muito legal porque você registra ali todas as suas ideias, você pode compartilhar, você pode deixar, de repente, assim, o seu registro de aula já pronto para alguém que vai te substituir. Então, é um hábito também que ajuda quando você trabalha em equipe, quando você também, né, precisa ali de uma organização para um time maior. Mas independente do caminho que você escolher, o que eu oriento é que você realmente acredite nisso, que você esteja muito embasado. Por exemplo, a gente teve a pergunta de como que a gente põe
as pessoas num grupo homogêneo, como deixar isso homogêneo. E essa é uma de tantas outras perguntas que as pessoas nos fazem para entender o modelo que a gente tem de sucesso para um trabalho de grupo. E o que a gente pode com certeza dizer é que nenhuma dessas mudanças de cultura dentro do estúdio foram fáceis, porque cada pessoa, cada indivíduo tem uma percepção daquilo que vai ser melhor, o que ela acha que vai ser melhor para ela, para a condução da aula dela. Mas quando você acredita, quando você está realmente embasado, você estudou, você viu todas as possibilidades, você vê que aquele formato realmente vai conduzir a pessoa para um caminho bacana de movimento, desculpa, gente, você vai ter muita firmeza, né, na tua abordagem, na apresentação do propósito da aula. Isso também eu acho legal, todo início de aula, você apresentar o que vai ser feito no dia, para a pessoa saber que existe essa organização. Então, bom dia, hoje o trabalho vai ser focado em tal e tal coisa, a gente vai começar por aqui, vamos passar por ali e finalizar dessa forma. Então, as pessoas têm essa troca já no início, essa ciência de como as coisas vão fluir. Mas quando você se deparar com uma dificuldade, né, ou algum questionamento, você está pronto para, eu digo, bancar isso, né? Então a gente fala muito assim para as pessoas que às vezes falam, mas será que esse modelo vai ser bom para mim? E a gente sempre faz um convite quando as pessoas duvidam. Fala, vamos fazer assim? Faz uma aula. Faz primeiro, vamos tentar dessa forma, e aí depois a gente conversa se isso foi legal, se não foi legal, como a gente pode ajustar para você. Mas é esse acreditar que eu acho que deixa a gente mais seguro para trabalhar. O acreditar e a organização, o planejamento, né? Você lembrou de um ponto super legal, que é esse eu chamo até de vender o peixe. É começar a aula e fazendo a propaganda da sua própria aula para convencer o seu aluno mais para a aula. E eu vou além ainda. Eu gosto de fazer isso vendendo no final da aula o que vai acontecer na próxima. Porque se você está organizado, se você está preparado para isso, você pode falar, gente, vou dar um exemplo, de repente você está preparando o aluno para pôr ele no Cadillac e fazer as tão sonhadas posturas lá com o cliente pendurado. Você vende o seu peixe e já canta a bola. Não, você não pode perder a próxima aula. Porque como você executou bem isso, agora a gente pode ir para o além, né? Mas isso vai para os mais diversos. Isso eu acho muito importante. Então, ter um lado de vendedor ali é extremamente... ajuda muito na nossa conduta. E eu gostaria de fechar a minha sugestão para esse trabalho, para as dicas que eu daria para os outros profissionais, é também fazer aula com outras pessoas. Porque às vezes a gente tem um padrão tão na nossa cabeça assim, tem que ser assim, eu acho que é bom, e de repente eu vou experimentar a aula de uma outra pessoa e ele faz totalmente diferente. E eu posso ter uma experiência muito legal, como eu posso ter uma experiência que me frustra um pouco e eu entendo que eu não devo fazer. Mas, ir com o coração e com a mente aberta e conhecer o trabalho de outros profissionais e fazer muita aula, entender, sabe? Tem um momento que a gente vai para uma aula de outra pessoa que é um momento que a gente faz aquele bem pra gente. Né? Meu corpo estava precisando e eu preciso treinar porque, na verdade, a gente vende isso e a gente precisa... estar envolvido com isso. Mas também tem um momento que você pode entrar na aula do outro professor e usar aquele momento de treino para estudar. E daí ali você aprende várias variações, ajustes, passos de fluidez dentro da aula que faz todo sentido e você começa a aplicar dentro das suas aulas. Então, eu aprendo muito também fazendo aula com outras pessoas. Sim, é um grande aprendizado. Você aprende novos comandos, você aprende novos caminhos, é muito, muito importante praticar e praticar sendo orientado por outra pessoa, né? E é claro, quando você tem a chance de fazer com pessoas mais experientes, isso é maravilhoso, porque daí elas carregam sim a história, os anos de prática, todo o estudo. Então, é muito bom, sim. Vou deixar um beijo aqui, agora a gente encerrando para quem nos mandou mensagem. Tem as alunas, olha, tem a Leite que começou com a gente lá na Supernova, querida. Aula de formação.
Obrigada pelo carinho de vocês. Isso ajuda a gente a ter, inclusive, mais ideias para ir fazendo as lives e tá toda segunda, quarta e sexta aqui com vários conteúdos. Quem quiser deixar sugestões para os próximos temas, estamos na fase de planejamento desse próximo mês, então podem deixar, que daí, quem sabe, sua sugestão vira um tema do das nossas tardes aqui. E deixa eu ver o que chegou mais. A Ju também, querida, o pessoal do Espaço Mover, a Tati lá de Barretos. Acho que é isso, Vi. Mais alguma questão? É isso mesmo, Gê. A gente tem feito esses encontros e sempre muito produtivos. Ajuda muito a gente também a pensar e aprender. Então a gente vem aqui achando que vai passar alguma coisa, mas a gente sempre sai renovado. É o exercício, né? O exercício de pensar, o exercício de compartilhar. E é muito bom. Então, se vocês puderem aí sugerir mais temas, a gente vai ter o maior prazer de poder atender dentro daquilo que a gente sabe. E o que a gente não sabe, a gente também pode chamar profissionais incríveis para compartilhar também. Semana que vem tem convidados e tem um dia que eu vivi de novo. Então, vocês vão nos ver por aqui. Obrigada pela presença, gente. Tchauzinho, bom final de semana e até a próxima live. Beijo! Obrigada. Tchau! Nada, Tchê. Beijo! Beijo.